Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Esaías Navi. Hoje eu vou falar para vocês sobre o globo da Terra nas Escrituras. Muitos acreditam que a Bíblia apresenta uma terra esférica e para defender essa tese baseiam-se na passagem de Isaías 40:22, a partir de traduções como a de João Ferreira de Almeida, nas versões mais antigas, que traz a expressão globo da Terra. João Ferreira de Almeida, ao traduzir a Bíblia para o português no século XVII, interpretou a expressão hebraica Hug Haaretz como globo da terra, acreditando que o profeta Isaías falava de uma terra esférica. Então eu tenho aqui à disposição uma edição em formato PDF da Bíblia Sagrada, contendo o Novo e o Velho Testamento, traduzida em português pelo padre João Ferreira de Almeida, ministro pregador do Santo Evangelho em Batávia. Bom, padre era na época uma designação dada tanto ao sacerdote católico quanto ao pastor protestante. Almeida era pastor da Igreja Reformada Holandesa. E Batávia era colônia holandesa, na ilha de Java, Indonésia. Essa Bíblia foi publicada em Londres em 1819 e é a versão mais antiga que encontrei. Então eu separei aqui a página 682, que contém o versículo 22 do capítulo 40 do livro do profeta Isaías. Está num português arcaico, mas dá para a gente ler com facilidade. E diz assim: Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os espraia como tenda para habitar neles. Bom, estou gravando este vídeo para fazer algumas observações sobre esta tradução e verificar o que realmente diz o versículo com a expressão Hug Haaretz, o círculo da terra, que é interpretado como globo ou esfera por aqueles que dizem acreditar na Bíblia e ao mesmo tempo na esfericidade da terra, como se essas duas coisas estivessem em plena harmonia. Antes de tudo, precisamos entender que o tradutor, ao inserir o globo da Terra na sua versão, inevitavelmente estará atribuindo ao autor do texto o conhecimento ou a crença numa terra esférica do ponto de vista cosmológico, que é indissociável da ideia de antípodas. Vamos ver o significado do termo antípodas na Wikipédia, só para a gente ter uma informação básica. Eu preferi consultar na versão da língua inglesa porque tem mais conteúdo. Assim diz: em geografia, o antípoda de um local da Terra é o ponto sobre a superfície da Terra diametralmente oposto a ele, ou seja, é o local do outro lado do globo. Então aqui tem um mapa que apresenta os dois lados do globo para se fazer essa comparação. Na seção etimologia diz: a palavra antípodas vem do grego antípodes, plural de antipos, que quer dizer com os pés ao contrário, em oposição aos nossos. Antípoda é um conceito de origem grega, e a parte mais importante que eu quero frisar aqui para vocês está na seção que descreve a importância histórica. E diz assim: os antípodas, por serem um atributo da terra esférica, alguns autores usaram sua perceptível falta de lógica como argumento a favor da Terra plana. Aqui tem uma nota sobre a obra de Lactantius, do século IV. Lactantius achava que a ideia de antípodas era completamente absurda e dizia isso com muita razão. Mas voltando agora para a Bíblia de Almeida, o tradutor não só coloca na boca do profeta hebreu do século VIII a.C. um conceito grego, mas também sugere dessa forma que toda a sociedade hebraica de ouvintes ou leitores da época e também depois compartilhava dessa cosmovisão. E a legitimidade dessa hermenêutica depende exclusivamente da comprovação desse fato. Aí eu pergunto, será mesmo que os antigos hebreus acreditavam num globo terrestre e antípodas? Será que é possível verificar isso dentro do contexto bíblico? É o que nós vamos ver.
O termo hebraico traduzido como globo por Almeida é Hug, que na verdade significa círculo. A tradução de Almeida foi corrigida em versões posteriores como a ACF, Almeida Corrigida e Fiel. Podemos ver isso acessando o site da Bíblia online e comparando, por exemplo, as versões Almeida Revista Corrigida de 1969 com a Almeida Corrigida e Fiel em Isaías 40, 22. Assim está escrito: Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, na RC 69, e ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, na ACF. Aqui houve uma correção com uma tradução mais adequada, círculo da terra. Há também aqueles que acreditam que Deus teria revelado especialmente ao profeta Isaías a esfericidade da terra como um conhecimento fora do tempo. Porém, se pensarmos assim, Deus concedeu uma informação de forma bastante parcial, deixando o registro num único versículo isolado, sem concordância alguma com a cosmologia contida no restante da Bíblia. E ninguém teria entendido até posteriormente com a influência do pensamento grego. O pensamento grego filosófico de onde surgiu essa ideia. O que muitos não sabem ou se recusam a aceitar é que a concepção de uma esfera terrestre está bem distante do contexto oriental semítico e hebraico bíblico. Para demonstrar isso, vou citar uma passagem do Timeu, um diálogo de Platão, onde podemos perceber as origens da concepção do funcionamento de um globo terrestre. Essa tradução é de Rodolfo Lopes, da Universidade de Coimbra, do grego para o português de Portugal. Por isso tem algumas diferenças na escrita. Diz assim na seção 63A: Se houver um sólido em equilíbrio no centro do universo, de modo algum será levado em direção a qualquer das extremidades, em virtude de serem semelhantes em todas as direções. Mas se algo andasse em círculos à volta dele, achar-se-ia frequentemente nos antípodas, e referir-se-ia ao mesmo ponto como embaixo ou em cima. Portanto, se o universo é todo esférico, tal como acabo de dizer, não faz sentido dizer que um sítio é embaixo e outro é em cima. Platão acreditava que o universo é esférico, com a Terra como centro, por sua vez também esférica. E ele entendia que se um corpo percorresse todo o globo, em qualquer lugar que passasse, poderia dizer embaixo, em cima, sem distinção. Então, numa realidade como essa, não faz sentido dizer que um lugar está embaixo e outro em cima de modo absoluto. Na Bíblia, porém, o que está acima mesmo, de todos os pontos de vista. Então, voltando à Bíblia novamente, podemos observar em Isaías 40, 22 que o autor se utiliza de elementos do conhecimento dos ouvintes ou leitores e constrói um cenário simples de se imaginar. O Criador é retratado como um homem assentado e posicionado acima da terra, um rei em seu trono nas alturas, tendo a superfície de toda a terra abaixo de seus pés, um rei gigantesco, de modo que os homens são comparados a gafanhotos perto dele, o que nos lembra muito a metáfora sobre os gigantes em Números 13:33. E o céu é comparado a uma tenda, que lhe serve de cobertura e habitação. Se o céu é uma tenda, não faz muito sentido as bases dessa tenda formarem um globo. O globo, portanto, é um corpo estranho nesta ilustração. A análise minuciosa do termo hebraico Hug, sua origem e funcionamento no interior da língua hebraica nos dará o verdadeiro sentido e a interpretação correta de Isaías 40, 22, não dando espaço para equívocos e distorções. E para analisar o texto hebraico, vamos acessar o site biblehub.com. Em Isaías 40, 22, Lexicon, o termo Hug, que é a terceira palavra do versículo, na concordância de Strong, que tem todos os termos catalogados em ordem numérica, e o número de Hug é 2329. O substantivo masculino Hug ocorre 3 vezes na Bíblia: Jó 22:14, Provérbios 8:27 e Isaías 40:22.
é derivado da raiz verbal Hug, que é o número 2328 da concordância de Strong, que significa traçar um círculo, e aparece somente uma vez na Bíblia, em Jó 26:10, na terceira pessoa do singular Hag. Ele traçou um círculo, ele circulou. Eu fiz um gráfico expositivo com a tradução da ACF, que contém as 3 ocorrências do substantivo Hug, do verbo Hag, e uma outra palavra derivada da raiz Hug, que reforça ainda mais a incoerência da tradução de Hug como esfera, merrogá, compasso, que ocorre somente em Isaías 44:13. Obviamente, o compasso é um instrumento criado para desenhar círculos em uma superfície plana e não para moldar a escultura de uma bola. E mesmo que isso seja possível, o objetivo aqui é investigar os sinais deixados pelo escritor do texto hebraico de Isaías 40:22 para assim alcançar seu pensamento e verificar se sua intenção era mesmo referir-se a uma figura circular plana ou a uma esfera, como muitos acreditam. Podemos verificar que todas as 4 primeiras referências desse gráfico se tratam do mesmo círculo, o círculo do horizonte fixo desenhado por Deus sobre a face das águas do abismo, determinando os limites de uma terra plana, o disco terrestre. Não vou analisar neste vídeo cada um dos versículos de modo especial, mas o fato é que já podemos perceber que enquanto o globo da Terra permanece isolado na interpretação de Isaías 40:22, estabelecendo contato apenas com a filosofia grega de forma descontextualizada, uma comunicação que não é comprovada, o círculo plano da Terra, por sua vez, se encaixa perfeitamente no contexto bíblico, dialogando com outras passagens da Bíblia. No próprio capítulo de Isaías 40, no versículo 28, Deus é chamado Criador dos fins da terra, ou confins da terra, em pleno acordo com o versículo 22, uma terra plana com limites bem definidos. Já ouvi muitos afirmarem com toda a convicção que os antigos hebreus não possuíam um termo específico e distinto de Hug em seu idioma para referir a uma esfera, e por isso Hug Haaretz deveria ser traduzido, sem sombra de dúvida, como o globo da Terra. Bom, a verdade é que isso não passa de uma grande falácia, pois existe sim um termo hebraico bíblico usado para esfera, que é mencionado em Isaías 22:18 e é traduzido como bola, assim em quase todas as versões. Kadur, ou dur, é a palavra que eles dizem não existir, de número 1754 da concordância de Strong, e significa círculo ou esfera. Kadur é a forma como aparece em Isaías 22:18 e é justamente esta a palavra que será usada posteriormente no hebraico moderno para se referir ao globo terrestre. Kadur Haaretz. Então, se pesquisarmos, por exemplo, na Wikipédia, terra, e formos para a versão hebraica moderna, vamos encontrar a designação Kadur Haaretz para o globo terrestre. No dicionário etimológico da língua hebraica de Ernest Klein, na página 270, aparece o verbete Kadur, significando bola, globo, com a citação de Isaías 22:18. Ora, se o texto bíblico estivesse falando de uma esfera, simplesmente empregaria esta expressão e não Hug Haaretz. O hebraico moderno é importante nessa observação, pois é uma língua constituída com base no hebraico bíblico e medieval e procurou manter o significado histórico das palavras. O fato é que não podemos achar que o texto bíblico deve se adequar às nossas concepções. Muitos teólogos e estudantes da Bíblia, insatisfeitos com a literalidade do texto, acreditam ser mais conveniente interpretar de forma que eles possam crer no que está escrito, conciliando ideias contraditórias. Não existe globo terrestre na Escritura, e a origem do globo pertence a outro contexto totalmente oposto à palavra de Deus. O globo surgiu com a ideia de que a Terra seria o ponto central de um universo esférico
chamado geocentrismo, e depois foi inserido em outro modelo em que passa a ser uma estrela errante giratória, o heliocentrismo. Aqueles que acreditam nisso estão completamente enganados, ainda mais aqueles que se dizem acreditar na Bíblia. Deus no princípio criou o céu em cima e a terra embaixo. Esta é a cosmologia verdadeira. O resto é engano e mentira. E é isso aí, espero ter sido claro na minha explicação. Se você gostou, se inscreva no canal, curta, compartilhe e comente sua opinião ou qualquer dúvida que tenha. E até a próxima.